A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Mateus, capítulo 3, verso 3, diz: Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Querido irmão, querida irmã que está me ouvindo nesta manhã na Rádio Regional, você que ligou o YouTube e está ouvindo pelo canal Maranata, essa palavra diz respeito a João Batista. João Batista, como você já deve ter ouvido falar, ele era primo de Jesus. Ele era filho de Isabel com Zacarias, né? Esse casal representava a linhagem de Arão. Zacarias era um sacerdote e, posteriormente, por conta dessa condição histórica, João Batista deveria ser, se observasse as características, né, daquilo que rezava a tradição judaica, João Batista era para ser o sumo sacerdote, era para ser o homem que estaria no templo fazendo todo o serviço preparativo religioso para as condições divinas. Mas por questões políticas, João Batista não estava nessa condição. Pelo contrário, por conta da corrupção e pela manipulação dos romanos que governavam a região da Judéia, João Batista foi para o deserto. E ele foi para o deserto por uma razão muito simples, porque Deus não poderia se manifestar no local tão corrupto. Deus não poderia estar presente no templo, sendo que a corrupção humana lá estava. E Deus vai pegar aquele que é o seu herdeiro em termos do judaísmo e vai levá-lo para o deserto. E no deserto, o que Deus faz? Ele clama através de João Batista para que todos aqueles que têm pecado, que andam na transgressão, possam endireitar os seus caminhos, que todos aqueles que estão fazendo coisas erradas, que todos aqueles que têm as práticas corruptas, mentirosas, de prejuízo ao próximo, que se arrependam. Então João Batista tinha uma palavra muito dura, João Batista tinha uma palavra assim, extremamente áspera para com as pessoas e para com os pecadores. Então ele usava termos como raça de víboras, convertam-se. Olha, vocês, seus adúlteros, ladrões, assassinos, mentirosos, difamadores, fofoqueiros, arrependam-se, porque eis que é anunciado o reino dos céus. E se vocês não se arrependerem, vocês pagarão um preço, vão pagar um preço de morte e não contemplarão as promessas de Deus. E quando João fazia isso, ele também dava uma oportunidade, ele também oferecia qual seria o caminho mais adequado para essas pessoas. Ele oferecia o batismo. E o que é o batismo quando nós olhamos para a condição da espiritualidade? O batismo é o símbolo de que você rejeita os seus pecados, você rejeita a sua condição humana de ser pecaminoso e adota uma nova postura, um novo nascimento na condição de Cristo Jesus. Era isso que João Batista estava anunciando. Por isso que as igrejas cristãs, elas têm a condição do batismo. Há uma diferença quando nós falamos sobre o batismo em relação às instituições religiosas. Na Igreja Católica, o batismo ele é efetuado logo no início, logo nos primeiros dias, meses do nascimento de uma criança. Porém, nas igrejas evangélicas, nas igrejas protestantes, isso não acontece. Quando uma criança nasce, o primeiro passo é que os pais e a mãe, né, os pais, vão até o templo, até a igreja, apresentem a criança assumindo um compromisso de cuidar, um compromisso de amá-la e principalmente de ensinar essa criança os caminhos de Cristo, os caminhos os quais a palavra oferece para que essa criança possa ser abençoada e ser cuidada de acordo com a palavra de Deus.
Posteriormente, quando essa criança, esse jovem, já tem uma maturidade, um discernimento sobre as coisas e pode escolher fazer as suas opções por ter arbítrio, ele decide se quer ou não quer batizar. Então, o batismo acaba sendo uma escolha pessoal da pessoa aceitar ser batizada. E o batismo não é o fim. O batismo é o começo. É semelhante ao casamento, né? A festa de casamento, a assinatura no cartório, a festa da igreja, o posterior à igreja, ela não é o fim. Pelo contrário, é o início de um relacionamento conjugal. E a partir daí você vai convivendo em função do compromisso assumido perante a Deus. No caso do batismo é a mesma coisa. A diferença é que o casamento ele é duplo, né? São duas pessoas que aceitam uma proposta, uma união de dois. O batismo é uma escolha pessoal que você aceita caminhar de acordo com a palavra. Você vai receber o Espírito Santo de Deus para que a tua vida possa ser moldada, que você possa ser moldada segundo os valores do cristianismo, segundo os valores da palavra de Deus. Logo, ninguém é obrigado, né, por força ou por violência, a receber o batismo. Porém, o batismo representa um novo começo na vida de cada um. E João, ele é o primeiro a fazer isso. Quando nós começamos a observar o Evangelho, né, após o fim do Antigo Testamento, a partir dos Evangelhos, nós vamos perceber esse momento de batismo, de aceitação do Espírito Santo sobre a sua vida. E você que está me ouvindo, talvez não é batizado, talvez não teve essa oportunidade, que você possa procurar, né, a igreja, que você possa conversar com as pessoas responsáveis da sua denominação religiosa e falar e conversar a respeito, ter mais informações acerca desse assunto tão importante para a condição da fé cristã. Isso é uma condição da fé cristã. Se você está com o seu coração voltado para aquilo que Jesus Cristo nos deixou, é importante que você saiba como se manifesta e como se processa essas ações. Procure o seu líder religioso, procure alguma pessoa que está à frente de um trabalho missionário, trabalho de uma igreja, e tire mais informações sobre a importância do batismo. Mas é importante que todos se batizem, pela condição e da ótica cristã, porque quem crer e for batizado será salvo. Essa é a palavra de fé, de esperança, de conquista espiritual que eu deixo para a sua vida nessa palavra. Deus te abençoe.